A idade de um ser humano se mede no número de aniversários, certo? Mas e a idade de um avião? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A promoção está no ar e os produtos estão decolando. Estamos de mudança, então o Johnny resolveu colocar tudo para voar. A loja toda com 15% de desconto. Camisetas, mochilas, luminárias, bonés, joias e tudo que ainda temos de estoque na loja. Usando o cupom BOTAFORA15, você ativa o desconto em sua compra. Então voe lá acessando lojadoaviõesemusicas.com.br. Nós já falamos aqui antes de ciclos, pois eles estiveram diretamente envolvidos em um acidente muito famoso que vocês sempre pediam para eu contar, o do Aloha Air. O 737 ficou conversível em voo. Tá aqui, ó, EP592. Depois dá uma olhada lá, porque os assuntos que a gente vai falar hoje estão de certa forma relacionados. Pois então, especialmente com a pandemia, a gente está vendo aviões relativamente novos indo para o cemitério, enquanto outros mais antigos estão aí dando sinais de que ainda voarão por muito mais tempo ainda. O que será que está por trás dessa decisão? Na vida de um avião e dos componentes do avião, tudo é acompanhado muito de perto pela manutenção. A gente tem manutenção que é do tipo preventiva. Você troca aquela peça mesmo sem ela dar defeito algum, só porque a vida útil dela, que foi estipulada pelo fabricante, chegou ao fim. Algumas delas podem ser inspecionadas, podem ser recondicionadas, outras não. Outras manutenções acabam acontecendo porque um componente falha de maneira não rotineira, ou então uma falha de projeto ou de fabricação que fez com que aquele componente durasse menos do que era esperado. Enfim, quando isso acontece, o fabricante é notificado e logo em seguida é determinado se aquela falha é isolada em uma peça, ou se é um lote, ou se é em todo o projeto. Conforme a gravidade da falha e da importância da peça, pode-se chegar ao ponto de termos uma AD, que é Airworthiness Directive, que leva então à troca mandatória e urgente daquele componente em todos os aviões que o possuem. E além dos próprios componentes, o avião inteiro passa por manutenções programadas periódicas, e uma das principais referências para determinar quando serão feitas essas manutenções e até quando o avião poderá de fato voar antes de se aposentar é o número de ciclos daquele avião. Por exemplo, o primeiro grande cheque de manutenção pelo qual o avião passa é o cheque alfa. Na frota do Airbus A320, por exemplo, vamos pegar de exemplo esse cheque acontece a cada 750 ciclos, ou 4 meses. O cheque seguinte é o cheque Bravo. Ele é mais extenso e muitas vezes é dividido entre vários cheques alfa. O cheque Charlie, esse é ainda bem mais punk. O avião chega a ficar 1 ou 2 semanas parado no hangar para que se possa inspecionar tudo. E acontece a cada 5.000 ciclos ou 24 meses. E por fim a gente tem o cheque Delta. Nesse o avião é literalmente desmontado e montado de novo. Manja o overhauling, aquele programa de carro? Então, ele acontece uma vez a cada 6 anos mais ou menos, isso varia de modelo de avião. E como ele é muito caro e leva meses para ser completado, é bem comum as companhias programarem com muita antecedência ou até aposentarem os aviões pouco antes desses cheques, justo para não gastar com eles. Ou então você vende para o próximo operador se virar. Mas em geral, um avião passa por 2 ou até 3 cheques Delta na sua vida útil. Lembrando que o avião só faz dinheiro se ele estiver voando, certo? Então, além do próprio custo do cheque, que no Delta chega aí por volta de 4 milhões de dólares para um 747, por exemplo, tem o custo de se deixar o avião parado também sem gerar nenhuma receita. Aí já viu, né? Mas já que os ciclos são tão importantes, como é que eles são medidos? O que configura um ciclo? É um pouco confuso, mas num dia normal, do acionamento até o corte do motor, desde que tenha sido colocado em regime de voo, é um ciclo. Para os aviões que são pressurizados, isso inclui a pressurização do avião. E é bem importante levar isso em conta, porque uma das coisas que mais afetam a estrutura do avião
é o fato dele ser pressurizado e despressurizado cada vez que faz um voo. E naturalmente, se um avião faz um touch and go, que é aquela manobra de tocar o trem de pouso na pista e decolar em seguida, sem desacelerar, que é muito usado em treinamento de pilotos, até em aviões grandes, isso configura um ciclo também. Mas quantos ciclos um avião consegue voar antes de não valer mais a pena inspecionar ou consertá-lo se for preciso? Bem, num 747, por exemplo, a gente está falando de 35 mil ciclos. Ou seja, para o padrão de operação do Jumbo, um avião que voa longas distâncias e faz poucas ou às vezes apenas uma etapa por dia, algo próximo de 150 mil horas de voo vai dar isso. Traduzido em anos, daí uns 30 anos. Parece muito ou pouco? Para quem passou ou está prestes a fazer 30 anos, como eu, com certeza é muito, muito pouco. Mas para um avião não é nada mal. Tem Airbus A380 sendo aposentado com menos da metade desses ciclos, ainda que por outro motivo do qual eu vou falar um pouquinho mais para frente. E mesmo aviões contemporâneos dos primeiros 747, como o Lockheed TriStar, tinham vida útil mais curta, na casa ali de 24 anos. Mas hoje, as novas aeronaves feitas com materiais compósitos, como o Boeing 787 e o Airbus A350, tendem a suportar mais ciclos. No caso do Heavy Plastic lá de Seattle, é esperado que ele aguente 44 mil ciclos, ou seja, bem mais que os 35 mil do 747, que é feito de metal. Isso porque os materiais compósitos são bem mais resistentes à fadiga e à corrosão. E como é que o fabricante determina isso? Com testes e mais testes durante o processo de certificação. Um deles expõe a aeronave ao dobro de ciclos que seja esperado que o avião sofra em toda a sua vida útil. E é por isso que alguns 787 estão em museus já, de tanto que foram judiados no processo de certificação. Especialmente o 787 foi o primeiro grande avião construído assim, ele pagou o preço da inovação. O conhecimento que o total desmonte do quinto protótipo trouxe acabou servindo de aprendizado para toda a indústria sobre essa nova maneira de construir aviões. Mas, como os seres humanos, uns envelhecem bem e outros nem tanto. Aviões menores que fazem rotas mais curtas, como o Boeing 737 e o Airbus A320, tendem a se aposentar mais cedo, fazendo até 10 etapas de voo num dia, dependendo da companhia aérea. Com menos de 20 anos, eles já chegaram no limite dos ciclos, e aí passa a ficar tão caro fazer manutenção que é melhor já aposentar e vender as peças que ainda estão boas. Outra coisa que pode acontecer, mas aí é mais comum com aviões que fazem etapas longas, é que o avião passe a não ser mais eficiente antes mesmo do final de sua vida útil, pois algum modelo mais novo foi lançado e tornou obsoleto aquele que estava voando até então. É justamente o caso do A380, que se já era difícil de encher antes da pandemia, operando de maneira lucrativa em apenas poucas rotas, agora ficou simplesmente inviável ter esse avião operando. Por isso, pararam de fabricá-lo. A tendência nos próximos anos é da gente ver todo mundo que opera o A380 trocando ele por modelos menores e mais econômicos. Afinal, bebendo mais que o dobro de combustível por hora de um A350 ou de um 777 e mais de 3 vezes o mesmo que um 787 ou um A330neo, é bem complicado justificar a operação da baleia por mais confortável, imponente e bonito que ele seja. Ainda mais porque muitas dessas baleias estão se aproximando justamente do tal cheque delta, e aí ninguém vai pagar. Do outro lado, no entanto, temos um Boeing reinando absoluto. Bem verdade que os militares americanos têm aquele cheat de dinheiro infinito do Sin City, e que os aviões e pilotos militares voam bem menos que a aviação de linha aérea. Mas não deixa de ser notável que o B-52, um bombardeiro estratégico que foi lançado em 1952, está recebendo várias melhorias hoje em dia ainda, e se considera que ele vai permanecer em serviço até 2045, quando tiver mais de 90 anos de idade. Tá bom para você?
essa questão de ciclos e idade do avião? Então deixa o like se você curtiu essa historinha, um aerolito quase história. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, tem que marcar lá todas as notificações. Se quiser apoiar o canal, clique no botão Seja Membro e o seu nome aparece aqui junto com esses colegas que apoiam o canal. Um grande abraço e até o próximo voo!